Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui. Eu agradeço a Deus e agradeço ao pastor Ezequiel por nos confiar essa oportunidade. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, versículo 2. Eclesiastes 7, versículo 2. Quem achou diz amém? Amém. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanham. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Vamos ler todos juntos, irmãos, esse versículo? Melhor é ir à casa onde há luto que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, a Bíblia é um livro que ela vai, no decorrer das suas páginas, ela vai priorizar o homem espiritual. Ela vai priorizar o homem interior, o ser interior, o homem espiritual, porque o homem espiritual ele é responsável pelas atitudes, pelas ações que o corpo comete. O homem espiritual é quem comanda, o que você pensa e depois você faz, depois você comete o ato. E a Bíblia vai tratar diretamente desse ser espiritual, porque nós sabemos que nós temos uma natureza, uma natureza caída, que nós herdamos essa natureza caída, essa natureza pecaminosa de Adão e Eva. Quando eles pecaram ali no Jardim do Éden, a humanidade estava fadada a nascer como pecador, nascer pecador, já carregar consigo essa natureza pecaminosa, e nós herdamos isso deles. E o homem, irmãos, ele tem por hábito negar a morte, Nós lemos aqui o texto que mais vale, que é melhor o homem ir a uma casa onde há luto, ou traduzindo para nós, melhor o homem ir a uma casa onde há um velório, do que ele ir a uma festa. Se a gente pensar, se a gente olhar assim, de qualquer maneira, sem refletir sobre isso, parece uma coisa meio estranha, Porque quem não gosta de ir em festa, Quem não gosta de estar numa festa, de comer bolo, de se divertir, enfim, E no velório, ninguém gosta de ir no velório, essa é a verdade, Nós temos uma tendência a evitar isso, A não querer saber, a não querer ouvir, de morte, acerca de morte. Nós temos uma repulsa com relação à morte, Só que Salomão, na sua sabedoria, ele nos traz isso, ele fala para nós, ele coloca esse versículo aqui e fala que é melhor, E esse versículo por si só, ele mesmo já dá o entendimento aqui, Ele fala que numa festa, ou melhor, ele diz que num lugar onde há um velório, onde há luto, nesse lugar o homem aqui diz a parte B do versículo, é ali onde o homem vai ver o fim de todos os homens, e os vivos vão aplicar isso ao coração. Então quando nós vamos a um velório, nós naquele clima, naquele ambiente, nós tivemos recentemente um velório, da nossa irmã, da mãe da irmã aqui, da Deise, Nós estivemos ali, e ali, irmãos, nós
nós temos a certeza que ela está com o Senhor Jesus, que ela foi salva para a glória do nome do Senhor. Mas mesmo sabendo disso, ali havia um clima, sabe? Havia uma tristeza, havia um algo ali que falava conosco em meio ao silêncio. E aquele clima falava, eu creio que falou com cada um ali de uma maneira particular, porque comigo falou muito ali. Aquele lugar me levou a pensar em várias coisas acerca da minha vida, sabe, de como eu venho andando, de que eu tenho feito da minha vida. Então, é nesse sentido que Salomão vai dizer, vai falar isso, que é melhor a gente ir a um velório do que a gente ir a uma casa onde há festa, onde há banquete. Porque ali a gente vai ponderar, a gente vai rever os nossos conceitos, a gente vai ver o que nós estamos fazendo de nossas vidas, né? A gente vai ver o que a gente pode melhorar, sabe? E ali, oxalá que todos nós, quando morrermos, em volta do nosso caixão, seja dito o que foi falado acerca da irmã ali, né? Que foi falado coisas boas, foi dado bom testemunho, porque ela deu um bom testemunho, né? Então é nesse sentido que Salomão fala isso, fala a respeito disso, né, irmãos? Que é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma festa. Então, irmãos, porque assim, o Deus, ele, antes do homem pecar, ele tinha um plano diferente daquilo que aconteceu com o homem. Ele tinha um plano completamente diferente. Ele tinha e ele tem ainda um plano eterno para nós, né? Um plano de que um dia nós todos venhamos a morar com Ele eternamente, a estar com Ele eternamente. Mas para isso nós precisamos ter consciência que um dia, irmãos, nós estamos hoje aqui nessa terra, mas nós temos que ter consciência, e o que o versículo vai nos dizer, que não é bom nós vivemos sem ponderar, sem pensar no dia da nossa morte, sem pensar que um dia nós vamos deixar essa terra e nosso corpo vai voltar ao pó, porque foi do pó que ele veio, né? Então nós temos, Salomão quis nos ensinar, quer nos ensinar, o Senhor quer falar conosco nessa noite acerca disso, acerca de nós vivermos uma vida, não que nós sejamos pessoas mórbidas, não que nós venhamos só pensar em morte, pensar em coisas ruins, mas que nós venhamos a saber, irmãos, que um dia nós vamos deixar essa terra aqui e vamos, sabe, o nosso corpo vai morrer, mas o nosso espírito, a nossa alma, ela vai ser julgada. A nossa alma vai ter que passar pelo julgamento. Então hoje nós podemos ver que muitas pessoas estão vivendo dessa forma, sabe, sem ponderar, sem pensar na morte, né? Nós vemos aí na própria palavra de Deus, o Senhor nos conta uma parábola acerca de pessoas que são avarentas, né? Pessoas que se apegam, que esquecem que vão morrer um dia e se apegam ao dinheiro, né? E tem um amor ali absurdo, um amor sórdido pelo dinheiro, um desejo, sabe, uma cobiça pelo dinheiro. E a palavra do Senhor vai nos dizer, em Lucas capítulo 12, versículo de 13 ao 21, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, quando estava ali em meio à multidão, um da multidão se levantou ali e pediu para o Senhor Jesus, ali, sabe, falando acerca de uma herança, que eles queriam, sabe, dividir essa herança, e ele pediu que o Senhor Jesus intervisse a favor dele ali, e o Senhor Jesus prontamente já repreendeu aquela atitude, e em seguida ele contou uma parábola acerca de um homem que ali, ele havia o seu campo, a sua produção, a sua plantação havia produzido em grande produção ali, em grande quantidade, e ele não tinha lugar para guardar a sua colheita, aquilo que ele havia produzido ali, e ele tomou a decisão de construir lugares maiores para que ele pudesse ali guardar aquilo que a terra havia produzido para ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem disse em seu coração que ele ia dizer à alma dele, para a alma dele folgar, para a alma dele se deleitar, porque ele tinha em grande quantidade guardado em depósito, e ele não ia precisar, ele podia se regalar, ele podia se regozijar ali, porque ele tinha
uma condição, um poder aquisitivo muito grande, pois ele havia produzido muito, como eu falei anteriormente. Só que o Senhor Jesus ali também repreende essa atitude, e ele fala: louco, né? Hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem é? Né? Então ele conta essa parábola repreendendo a avareza daquele homem, que aquele homem só pensava no dinheiro, mas ele não pensava que naquela noite, que naquele dia ia pedir conta, sabe? Iam pedir a alma dele, o Senhor ia pedir a alma dele, e ele não tinha nada preparado, porque ele era rico financeiramente, mas ele era pobre para com Deus ali. E aquele homem ali tinha um futuro incerto ali, porque ele não pensou no decorrer da sua vida em agradar a Deus, sabe, em ter riquezas com Deus, mas ele pensou somente no material, né? Então hoje nós vemos também que é assim. Muitos homens famosos aí, muitos políticos, muitas pessoas na sociedade pensam em juntar dinheiro, em guardar dinheiro, sabe, em ter muitas riquezas, mas eles se esquecem que um dia nós teremos que prestar conta ao nosso Senhor, que um dia nós teremos que estar diante, todos nós teremos que estar diante de Deus e prestaremos contas de cada um da sua vida. Eu não vou ter que responder pela vida de ninguém, mas eu vou ter que responder pela minha vida. Então o Senhor Jesus repreende essa atitude. Então hoje é dessa forma. Nós vemos também pastores também, sabe, pensando em dinheiro, sabe, arrancando a lã das ovelhas, esquecendo que ele também vai ter que acertar as contas com Deus, né? Então nós não devemos pensar somente no aqui e no agora, sabe, no dinheiro, nos bens materiais. O Senhor Jesus nos conta essa parábola nos ensinando, sabe, a ser ricos para com Deus primeiramente, sabe, nós que somos cristãos, nós que professamos a mesma fé, sabe, que cremos no Senhor Jesus, que um dia levantamos a mão para o Senhor, nós devemos estar firmes, irmãos, nessa palavra, nós devemos estar firmes nesse ensinamento do Senhor. Vamos buscar sermos ricos para com Deus, vamos buscar ajudar o nosso irmão, vamos buscar fazer algo para o nosso próximo, enquanto estamos aqui, irmãos, para que o Senhor possa agradar de nós, para que o Senhor venha olhar e chamar nós, nos chamar de servos bons e fiéis, sabe, que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que um dia, quando a morte chegar para nós, irmãos, a nossa alma ter um destino certo, que é estar com o Senhor. Aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós também vemos nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas preocupadas com a estética, sabe, com o visual, com a preocupação exagerada. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos nos arrumar, querermos estar bem com nós mesmos, mas nós vemos uma vaidade exagerada, irmãos. Eu estava vendo na televisão uma reportagem esses dias acerca de uma mulher que no intuito de ela querer ficar parecida com a Barbie, aquela boneca que todos conhecem, ela fez uma transformação no corpo dela a tal ponto que ela arrancou dela mesma, que ela fez uma cirurgia onde ela arrancou do seu corpo uma das costelas, para que a sua cintura se afinasse mais ainda, para ficar mais parecida ainda com essa boneca Barbie. Nós vemos que é algo absurdo, sabe? Com certeza o Senhor não se agradou dessa atitude dela. Com certeza nós vemos muitas pessoas preocupadas com o corpo, sabe? Fazendo coisas que não agradam ao Senhor, preocupado com o exterior, sabe? Preocupado com a aparência, né? Como eu falei no início, a Bíblia é um livro que ela vai tratar primeiramente do ser interior, do ser espiritual, né? Do ser que é responsável pelas atitudes do corpo. E nós vemos pessoas colocando o corpo acima, né, do espiritual. Nós vemos aí na televisão pessoas preocupadas, pessoas expondo os seus corpos de uma maneira sensual, sabe, de uma maneira, né, que eles têm esquecido, que eles têm deixado de lado, sabe, buscar estar bem com Deus, que eles têm deixado de lado essa palavra aqui. Eles têm deixado de lado aquilo que o Senhor Jesus requer de nós, né? As palavras, a Bíblia Sagrada tem sido esquecida
Por conta disso, irmãos, por causa da vaidade, por causa das pessoas que priorizam o aqui e o agora, sabe, das pessoas que priorizam a sua aparência e esquecem do Senhor, né? Então, nós vemos, irmãos, que nós não devemos colocar isso acima da nossa vida espiritual com Deus, né? Do nosso compromisso com o Senhor Jesus, né? Nós não devemos colocar nada, irmãos, nem dinheiro, sabe, nem a vaidade. Devemos ter vaidade sim, mas não devemos ser vaidosos ao ponto, sabe, de não queremos, sabe, de colocar isso em primeiro lugar, né? Então, hoje em dia é dessa forma, irmãos. É uma sociedade que se preocupa só com o exterior. É uma sociedade totalmente entregue à vaidade. E uma outra coisa também que nós vemos no dia de hoje é uma entrega, irmãos, ao pecado. O pecado em todos os aspectos, irmãos. Nós vemos que a nossa geração é uma geração que se compara, que dá para se comparar com a geração de Noé. Lógico, eles foram bem pior, mas eles estão no mesmo caminho que a geração que era na época de Noé, antes do dilúvio. Uma geração que pensavam somente em tomar as mulheres mais bonitas. Uma geração que pensavam em obter, sabe, em ter disputa, em disputar uns com os outros, né? Uma geração egoísta, uma geração que não agradou ao Senhor a tal ponto de o Senhor enviar aquele dilúvio, né, e acabar com aquelas pessoas. Então nós vemos uma geração que está entregue ao pecado, que acha que vale tudo em nome do prazer, sabe, em nome do aqui e agora, de vivenciar só aquele momento, sabe, só uma noite, sabe, de bem-estar, uma noite onde ele se sente bem. Então essa é a geração que nós temos visto nos dias de hoje, uma geração que comete diversos pecados. Eu creio que o pecado, irmãos, tem chegado às narinas de Deus, né? Que eu creio que o Senhor não tem se agradado. Só que essa geração se esquece, irmãos, que um dia isso vai passar, que um dia o dinheiro vai passar, a beleza, a estética vai passar, o seu corpo ali um dia vai ter que prestar contas a Deus, vai ter que se achegar diante do tribunal do Senhor, e vai haver a prestação de contas. Então Salomão, quando ele escreve isso aqui, irmãos, esse versículo é para que todo homem, todo ser humano que viva assim a sua vida, mas nunca esqueça, né, que nunca esqueça que um dia ele vai morrer, sabe? Porque eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falou que nos Estados Unidos foi escrito um livro, que o título do livro era A Morte da Morte, né? Quer dizer, a morte da morte, né? Parece uma coisa até engraçada, mas não se escuta mais falar da morte, né? No sentido, não se aborda mais essa questão, né, de que um dia as pessoas vão morrer. A gente vê as pessoas ali, sabe, achando que vão viver para sempre, né? Vivendo de forma que, como se fosse viver para sempre, como se não fosse ter um fim naquela vida. E esse versículo prega justamente contra isso, né? Contra as pessoas que pensam dessa forma, né? Que querem viver só aqui agora, que não ponderam, que não pesam em seus corações, né? Que não mudam as suas atitudes, né? Até mesmo por temor, né? Por saber que não vai ficar barato não, sabe? Que aquilo que ele fizer, que o que nós fizermos, nós vamos pagar, porque o Senhor não se deixa escarnecer. Ele não toma o justo por injusto, e nem vice-versa, nem o injusto por justo, irmãos. Ele paga cada um segundo, aleluia, a sua obra, segundo a sua fé, segundo aquilo que as pessoas fizeram, fazem para agradar a Ele. O Senhor não se deixa escarnecer, nós não podemos esquecer disso. Amém, irmãos? Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em João 10:10, que o inimigo das nossas almas, que o ladrão, ele só veio para matar, roubar e destruir, né? Essa é a finalidade, esse é o intuito
do inimigo das nossas almas, né? Através da cobiça, da avareza, através desse exagero com a vaidade, através do pecado. O inimigo tem matado, tem roubado e tem destruído muitas vidas, né? Mas o Senhor Jesus fala na parte B do versículo que Ele veio para dar vida, e vida em abundância, irmãos, para nós, para cada um daqueles que quiser rejeitar essas coisas, daquele que quiser aceitar Ele, aceitar o sacrifício dele, as pessoas que não quiserem só viver o aqui e agora, né? Segundo alguns estudiosos, a palavra vida nessa passagem bíblica, ou melhor, a palavra vida no grego, ela tem três significados, 3 tipos de vida no grego. Primeiro significado é o bios, né, que é o que nós conhecemos como biologia, né? A pessoa que estuda biologia, ela estuda a vida terrena, né? A vida na natureza. Esse é um tipo de vida, que a palavra vida do grego tem o significado. O segundo é o psique, que é o estudo, né, do psicológico, da nossa mente, da nossa alma, né? Esse é outro tipo de vida que do grego, né, que a palavra vida do grego vai nos dar, que é o sentido do psique, da nossa mente, né? E o terceiro tipo de vida é o zoé, né, que é justamente essa vida que o versículo está falando, essa vida em abundância que o Senhor Jesus quer nos dar, né? Essa vida que o mundo não pode nos dar, essa vida que está falando aqui no versículo 10 do capítulo 10 de João, é a vida de Deus em nós, é a vida que não foi criada, é a vida de Deus no ser humano. Não é qualquer vida, não é uma vida simplesmente da gente estar bem, né, financeiramente, com saúde. Não é só isso. É a vida de Deus no ser humano, através do Espírito Santo. Então, é essa vida que o Senhor quer nos dar, né? Uma vida que, após a nossa morte, essa vida vai continuar. Porque a palavra do Senhor também nos diz, lá em 1 Coríntios 15, do 51 ao 54, né, que as pessoas que morrerem em Cristo, quando o Senhor vier buscar a igreja, essas pessoas vão ter os seus corpos glorificados, né? Eles vão ressuscitar. As pessoas que morreram em Cristo, irmãos, que não adoraram a vaidade, que não adoraram ao dinheiro, que não se deleitaram no pecado, que não se entregaram às práticas pecaminosas, essas pessoas elas vão ressuscitar com o corpo glorificado. E aqueles que não morreram, que não viram a morte, vão ter que quando o Senhor Jesus vier, estiverem vivas, essas pessoas vão ter os seus corpos transformados, um corpo glorificado igual ao corpo que o Senhor Jesus tem hoje. Só que para isso, irmãos, nós temos que viver, que ter essa vida que o Senhor fala aqui, essa vida em abundância, a vida de Deus em nós. Nós não podemos nos esquecer que aqui nós temos que viver sabendo que, como foi falado aqui no versículo 2 do capítulo 7, que nós temos que ponderar, que nós temos que considerar isso no nosso coração. Eu não estou dizendo para nós ficarmos com aquele pensamento negativo, não é isso que eu estou dizendo, mas que nós temos que viver, nos alegrar, sabe, fazer, regozijar na presença do Senhor, mas sabendo, irmão, nos preparando para o dia da nossa morte, para o dia que vai sobrevir sobre todos nós, né? Porque isso é algo inevitável. Nós, como eu falei no início, nós herdamos essa natureza de Adão, e isso não pode ser revertido, porque nós herdamos de Adão duas mortes, a morte espiritual, que foi a separação de Deus, e a morte física. A morte espiritual nós revertemos quando nós aceitamos o Senhor Jesus,
Então nós somos reconciliados com Deus novamente. Nós somos reavivados com Deus quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Mas a morte física não. Essa nós vamos ter que passar por ela. Nós vamos ter que passar por ela, mas que não venha a ser, que a nossa morte não venha a ser somente motivo de tristeza, mas que, como foi no velório da mãe da Deise, que haja também alegria. Como Ezequiel disse ali, foi uma mistura de sentimentos. Teve sofrimento sim, mas também teve alegria, porque nós sabemos que ela está junto ao Senhor, que ela foi salva para a glória do nome do Senhor. Então isso é motivo para nós nos alegrarmos, é motivo para nós nos regozijarmos, né? Que nós também venhamos a tomar como exemplo, nós venhamos a tomar como exemplo para nossas vidas o testemunho da serva do Senhor. Amém, meus irmãos? E o Salmo, irmãos, o Salmo 116, vamos abrir o Salmo 116. E aqui é assim, né? Essa aqui. Salmo 116, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Eu vou ler novamente. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então isso aqui é para nós, irmãos. Isso aqui é para nós. Porque a palavra santo quer dizer separado. A pessoa que foi separada do pecado. A pessoa que foi separada para Deus. Então para o Senhor isso é precioso. Para o Senhor isso tem um peso muito grande. Porque nós herdaremos também um corpo glorificado. O Senhor vai poder nos recompensar segundo o que diz a tua palavra. É porque há para nós um lugar preparado, há para nós uma nova vida, há para nós coisas assim, irmãos, que nós não podemos nem imaginar. Que a palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. É isso que Ele tem preparado para mim e para você, irmãos. Se nós crermos, se nós ficarmos firmes, se nós, irmãos, não retrocedermos, não, se nós não recuarmos, irmãos, se nós não nos entregarmos a nada daquilo que foi falado aqui, a nenhum tipo de pecado, se nós ao pecarmos, nós nos arrependermos e buscarmos a misericórdia do Senhor, Ele vai nos perdoar, Ele vai nos perdoar e vai nos fortalecer para continuarmos nessa caminhada cristã. Oh, irmão, fica firme, irmãos, fica firme, irmã, porque o que o Senhor tem para você é maior, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, esse mundo não pode te dar não, nada desse mundo pode se comparar com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos ficar firme nessa palavra, vamos ficar firme nessa palavra, porque fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que prometeu para nós, irmãos, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque da mesma forma com o Espírito Santo ressuscitou ali o Senhor Jesus, e Ele ali, aleluias, reapareceu aos discípulos com um corpo glorificado. Nós também, o Espírito Santo vai nos ressuscitar. Não importa, irmãos, onde nós estaremos, aonde vai estar os nossos restos mortais, o que importa é que o Senhor vai nos ressuscitar, e nós temos que crer nessa palavra, nós temos que ficar firme, porque o Senhor é fiel para com as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluias. Vamos reler novamente o versículo, irmãos, de Eclesiastes 7, 2. Eu vou ler, os irmãos, só acompanhem. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens
e os vivos o aplicam ao seu coração. Então Salomão deixou isso para a gente, irmãos, para que nós venhamos a considerar, sabe, que nós venhamos a ter conosco essa certeza todos os dias das nossas vidas, que ao irmos a um velório, né, ninguém gosta, é algo chato, mas que ali nós possamos, não só ali, né, mas assim, nós vamos ter conosco em todos os dias. Mas é porque, infelizmente, como eu falei no início, o homem ele tem repulsa pela morte. Isso é natural, porque o Senhor não nos fez para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Só que o pecado que causou tudo isso, o pecado que fez com que o homem precisasse morrer, né, o homem tivesse que morrer. Mas o Senhor, o homem, né, vai ter que passar por isso, mas o Senhor tem algo preparado para nós. Amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé nessa hora.